Se a pastora não orar, você ora. Mas vamos estar orando. O pastor Bruno é mais corajoso do que eu. A família Brum, ela tem uma relevância tão grande na nossa denominação, no meio evangélico. E eu não estou falando isso da prima famosa Fernanda Brum, não, né? Estou falando dos pastores, dos missionários, né? Conheci Bruno tocando guitarra no Ministério do Louvor ali na Praça Cruzeiro. Depois esteve pregando em Varginha, quando eu era pastor lá. Esteve lá como seminarista, também como pastor. Depois pregou em Fazenda Brasil. E agora ele está no Amapá. Falei certo? Ter coragem de ir fazer missões, de ser pastor totalmente longe da família, é para gente corajosa, amém? Amém, queridos? Ou você está disposto a do nada ir para o Amapá, né? Deixar tudo aqui e ir para lá? E ele tem sido usado naquela igreja, está de férias, visitando a família, veio ver o filho também, né? O Breno, que está lá na mídia, e é uma vez por ano, né? Vendo o filhão, e a gente vai ter a honra de receber a palavra nesse momento vinda de Deus, que passou o coração do Bruno e que vai tocar o nosso coração. Amém? Vamos orar por ele? Pai, em nome de Jesus, abençoe o pastor Bruno. O Senhor já falou o coração dele, a mensagem já é dada pelo Senhor, mas quem toca nos corações é o Espírito Santo. Então eu peço que nada e nem ninguém venha atrapalhar, seja de qual forma, nesse momento o agir do teu Espírito Santo. Só o teu Espírito Santo tem a voz em nosso meio para falar aos nossos corações. Eu clamo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bom, Valmir? E aí? Rapaz, o pastor Jocelyn falou de coragem, tem que ter coragem mesmo, porque é onça, é índio, é flecha, o negócio lá pega mesmo. Mas eu nunca vi um índio, nunca vi uma onça, tá? Algumas pessoas acham que lá é terra de onça, terra de índio, não. Deve ter, eu nunca vi não, mas deve ter lá para o interior, deve ter onça, índio, tem jacaré, jacaré tem, e muito. Tem um jacarezinho lá chamado jacaré-açu, que só ataca em bando. O último ataque que eu vi tinha mais de 100 para derrubar um barco, para derrubar o pessoal do barco e comer o pessoal do barco. Então, tem que ter coragem. Mas lá onde eu moro não tem nada. É uma cidade de cerca de 130 mil pessoas. E é cidade. Só tem uma situação. Passarinho lá só canta de 5 da manhã às 7 da manhã e depois das 5 horas da tarde. Porque entre 7 e 17 horas o asfalto chega e derrete de tanto calor que é aquele lugar, né? Eu vim para cá achando que ia pegar calor e graças a Deus foram 2 semanas aí de alívio de temperatura, mas hoje o dia foi bem quente, bem parecido com lá, só que a gente mora dentro de uma panela de pressão, né? Porque é muito úmido e a gente passa bastante calor lá, graças a Deus. Para quem gosta de calor, eu indico a ida para lá, e nós temos um quarto lá te esperando. Se você desejar viajar para lá, você vai ficar na minha casa, tá bom? Lá tem ar-condicionado, lá tem tudo bonitinho te esperando para você me fazer uma visita. É só dizer, estou indo, eu vou te pegar no aeroporto, porque é pertinho da minha casa, 20 minutos eu estou no aeroporto, e você pode ficar lá com a gente, vai ser muito bem-vindo. Eu vou te levar para você ver, por exemplo, o boto. Tem cor de rosa e tem cinza, tá bom? Já vi, boto eu já vi. Então, o Amapá é uma beleza. Vou te fazer comer açaí do puro, para você sentir gosto de terra mesmo, daquela terra, uma colherada de terra dentro da boca, tá bom? É muito bom estar aqui. A última vez que estive aqui ainda era o pastor Jocirley, faz muito tempo. Estou para lá, Cirlei, Jocirley, esse aqui, Cirlei. E nós estamos para lá, eu vou fazer 5 anos agora, dia 14 de julho, eu faço 5 anos lá. Flávia e as crianças têm menos 6 meses, né? Breno agora tem menos 2 anos, porque ele voltou para estudar. Então nós estamos lá já há 5 anos. E pela graça de Deus nós temos crescido, avançado. Tem a foto aí, Breno? Sua mãe conseguiu mandar a foto da igreja? Não?
Era para eu ter visto antes, mas eu esqueci. Nós estamos lá há 5 anos e nós, nesses 4 anos e meio, nós saímos de uma membresia de 50 pessoas para uma frequência de cerca de 130 pessoas aos domingos, né? Então, nós revitalizamos praticamente a igreja. Nós chegamos depois da pandemia, então, pandemia, tudo estava fechado, tudo estava derrubado, obra para fazer. Então, pela misericórdia de Deus, a gente alcançou vitória e conseguiu aí realizar até aqui a obra que o Senhor tem nos dado para fazer. Reforço o convite. Se você for no Amapá, se você comeu açaí de lá, você nunca mais come açaí aqui. E não é conversa fiada, tá? Um açaí com farinha de tapioca, um pouquinho só de açúcar, porque senão é muito amargo. E um peixe assado, meu irmão, como dizem os nossos irmãos, é para aplaudir de pé, igreja. É muita glória, é muito bom. Irmãos, uma irmã me recebeu ali, perguntando se eu ainda como coxinha com todinho. Não existe iguaria melhor do que essa também. Pode experimentar que você vai gostar. Com catupiry eu não gostei muito não. Bom é aquela sem catupiry, tá bom? Então, tem para todos os gostos aí a nossa culinária. Bom, irmãos, nessa noite, como está escrito aí, eu quero falar sobre pare, olhe e escute. Os mais antigos, dos 40 para cima, vão lembrar que era uma placa de aviso que tinha quando a gente ia passar no trilho do trem. E parece brincadeira, mas eu vou passar se o trem está vindo? Não, às vezes a cancela não abaixava. E era perigoso. Então, esse tema ou essas 3 palavras juntas, elas são colocadas juntas para nos chamar a atenção. Ah lá, igreja lá. Lá, igreja, isso. Lá é a PIB Betel. Está dando para vocês verem aí? Pode botar de volta. Aí. Para o lado esquerdo seu, nós temos uma área de mais ou menos 4.000 metros quadrados. Para o lado esquerdo, né? Que é uma área de campo onde a gente desenvolve o futebolzinho, a peladinha nossa de cada dia. E nós estamos tentando iniciar lá na igreja, exatamente por causa disso, o trabalho com o embaixador do rei, usando o esporte como ferramenta de chamamento, né? Então, aí está a Betel. Tem foto de dentro, Breno? Não, né? Então, fica aí apresentado aos irmãos a nossa igreja. E, se Deus quiser, dia 20 de fevereiro, eu estou chegando lá em nome de Jesus. Só uma historinha antes. Nós passamos um sufoco na vinda. O avião deu que eu pensei que eu ia ver Jesus. Pensei, porque passei mal, vomitei demais, passei muito mal, por causa dessa turbulência que a gente pegou. Teve uma moça, coitada, do meu lado, que chega, gritou, agarrou no braço do marido, o negócio foi terrível. E aí eu estou orando ao Senhor para que na volta não tenha nada disso, porque dá medo, gente, dá um medo bastante grande. Mas vamos voltar aí à nossa fala. Então, pare, olhe, escute, é algo para nos chamar a atenção. E o que eu percebo no texto que nós vamos ler, de Lucas capítulo 10, de 38 a 42, é Jesus dizendo exatamente isso. A esta família que o recebia, mas também a nós nesse tempo. Prestem atenção naquilo que eu vou falar para vocês. Pare, olhe e escute aquilo que Jesus, aquilo que o mestre começou ali a falar com aquela família que eu recebia. Lucas capítulo 10, de 38 a 42, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta
e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pare, olhe e escute o que Jesus está dizendo. Jesus aqui passou a ensinar a esta família e àqueles que estavam e a nós hoje a respeito de algo muito importante. Algo que às vezes nos passa despercebido ou em algumas vezes a gente esquece. Jesus passou a ensinar e Jesus estava falando a esta família sobre o reino de Deus e a justiça de Deus. Jesus chama a atenção a esta família e principalmente a esta irmã, que provavelmente era mais velha e por isso estava até no serviço e por isso disse: manda essa menina vir me ajudar. Essa mulher estava com a sua prioridade no lugar errado, naquilo que é muito bom, porque quando a gente recebe alguém lá em casa, e como eu te disse, se você quiser ir ao Amapá, eu vou te receber, e eu vou fazer café da manhã para você, vou fazer algo que todo mundo lá gosta, não sei se você vai gostar, mas todo mundo lá gosta, que é cuscuz amarelo, com calabresa, com ovo, com banana da terra lá, como é o nome? Eu nem sei o nome banana da terra lá, é um nome diferentão, mas lá a gente come cuscuz com café. Aliás, café lá a gente toma para refrescar, porque do lado de fora é tão quente que a gente bota uma xícara de café para refrescar a garganta. De tão quente que é do lado de fora. Então, quando a gente recebe alguém em casa, a gente tem o prazer de servir essa pessoa. E Marta estava fazendo nada mais do que a gente também faz. E não há pecado nenhum nisso. Marta estava fazendo o que era lícito fazer. Marta estava preocupada em servir, mas ela se esqueceu do que realmente importa. Do que naquele momento realmente importava na vida dela. E Jesus então diz: para Marta, olha Marta, escuta Marta. Porque a sua prioridade está no lugar errado. E prioridade no lugar errado muitas vezes nos leva a tomar decisões erradas. Nos leva a tomar decisões que nos levam, ao invés da bênção, nos levam para um momento difícil. Mas todos nós aqui gostamos de tomar a atitude certa, de fazer aquilo que é correto. Mas por que algumas vezes a gente toma a atitude errada? Porque em algumas vezes a gente toma decisões que estão fora daquilo que de fato é importante para nós. Primeiro, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: para priorizar o reino de Deus e os nossos relacionamentos com Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas ou adiar atividades que, embora não sejam legítimas, não são prioritárias no momento. E aí, uma lição que um irmão me ensinou lá na igreja é de que toda escolha gera uma renúncia. Toda escolha que a gente faz diante da nossa vida, seja das mais simples ou as mais complicadas, gerarão na nossa vida renúncia de alguma coisa. Por exemplo, Breno, quando decidiu vir para a UF, meu irmão, pensa num homem que chorou. Eu chorei uma semana. Todo dia de manhã eu chorava. E revoltado com aquilo. Por que esse cara se irmou de ir para a UF? Tem uma faculdade aqui a 10 minutos de casa. A escolha da UF nos trouxe a renúncia da presença. Toda escolha gera na nossa vida algo no sentido contrário que nós não vamos ter acesso. Quando Marta escolheu fazer alimento para Jesus, ela disse que aquilo que ela estava fazendo não a deixaria estar aonde Maria estava. Marta não estava fazendo algo pecaminoso, não, pelo contrário, é lícito fazer isso, é bom fazer isso, é agradável agradar o outro. Mas nós, diante de qualquer escolha, vamos gerar, no mesmo momento, uma renúncia. E existem escolhas e renúncias que são para dentro, coisas internas, assim como existem escolhas e renúncias que são questões externas. E aí externas próximas ou externas longe. Por exemplo, você pode escolher
entre pegar o celular pela manhã ou a sua Bíblia. Não tem pecado pegar o celular de manhã. Não é pecado ter celular. Pecado é o que nós fazemos dele. Mas a prioridade deve ser enxergada. Qual é a sua prioridade pela manhã? Mas nós também podemos escolher entre sentar com os nossos filhos e orar com eles e discipulá-los e cantar e ensinar coisas para eles a respeito de Deus. Ou nós podemos também assistir um filme para relaxar. Não é pecado assistir Netflix. Aliás, eu assisti um tal de Fallout, que é o lançamento aí da Amazon Prime, e maratonei. Em uma semana eu acabei aquele negócio. Não tem pecado nisso. Mas aonde está a minha prioridade? Assim também, irmãos, você pode escolher entre ir a um culto no domingo ou trabalhar no fim de semana para ganhar um dinheiro extra. Não é pecado ganhar dinheiro extra. Mas aonde está a sua prioridade? Tudo que Marta estava fazendo era legítimo, como eu disse. Cuidar da casa, cuidar do alimento, cuidar das pessoas é uma boa coisa, mas naquele momento não era aquilo que ela deveria fazer. Nossas dificuldades, irmãos, nas escolhas estão exatamente pautadas na quantidade de opções que a gente tem. Eu vejo aqui senhoras, meninas, moças muito bem vestidas, mas eu te garanto que foi uma luta para ela escolher essa roupa. Porque ela olhou, meu Deus, que roupa eu vou? Semana passada eu fui com qual roupa? E o sapato, será que combina? A dificuldade está exatamente pela quantidade de roupa. Eu tenho uma prima que, a última vez que ela me falou, ela tinha mais de 300 sapatos. Pensa em escolher um sapato para sair, diante da quantidade de opções. É exatamente a quantidade de opções que nos gera, às vezes, dificuldade. E a vida moderna que nós vivemos é uma vida que é pautada pela quantidade de escolhas. Por exemplo, passei em casa para pegar minha sogra e Luísa. Cadê vocês duas? Luísa e minha sogra. Ah, está ali. E aí, ao entrar no carro, minha sogra já colocou no culto online daqui da igreja. E o pastor estava orando. E ela podia dizer, não, me deixa aqui. Eu vou assistir de casa. A quantidade de escolhas que nós temos agora na pós-modernidade nos leva a ter dificuldades. Mas Salmos 27, versículo 4, diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tudo é uma questão de prioridade. Sabe, irmãos, buscar habitar na presença de Deus, meditar na palavra de Deus e contemplar a beleza de Deus, é aquilo que deve estar para nós acima de qualquer necessidade da nossa vida. Salmos diz que a criação anuncia as obras das mãos do Senhor. E aí, voltando mais uma vez aos vestidos, às roupas, às vezes eu assisto vídeo no TikTok de mulheres dizendo, se está na natureza, você pode vestir. As cores que estão na natureza, vocês podem vestir. E aí as moças estão vestidas, os rapazes estão vestidos com cores de roupa em que a natureza já tem. A beleza do Senhor está diante de nós e nós muitas vezes estamos priorizando coisas que não trarão beleza para a nossa vida. Buscar ao Senhor é algo que é mais do que necessário. Melhor lugar de se estar é na presença de Deus. Salmos 84:10 diz a seguinte coisa: é melhor estar na presença do Senhor do que em outro lugar qualquer. É melhor estar nos atos do Senhor do que em qualquer outro lugar. A casa do Senhor, ou o conceito de casa do Senhor, representa adoração, reverência, refúgio, amor e comunhão. Logicamente que o entendimento que nós temos que ter hoje é de que a casa de Deus já não é um lugar físico, porque Deus não habita em lugar construído por mãos humanas. Mas o princípio da adoração permanece o mesmo.
E aí muitas vezes nós estamos escolhendo, decidindo na nossa vida, abdicar-nos da adoração para buscar qualquer outra coisa na nossa vida. E a adoração não é construída, não é vivida, não é realizada aqui dentro somente. A vida de adoração é algo constante, reverente ao Senhor, porque nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Assisti um podcast, na realidade não um podcast, um recorte, de um rabino. Vocês devem ter visto, isso foi divulgado grandemente. Um rabino perguntando a dois pastores qual era a importância do ser humano reconhecer Cristo como Senhor, porque ele não conseguia entender a importância disso. A importância está em sabermos diante de quem nós estamos. E esse é um problema para nós, porque somos um país onde há muito tempo desconhecemos a figura de um Senhor, de um rei, de alguém nobre. Por isso temos dificuldade muitas vezes de reconhecer diante de quem nós estamos. Nós não estamos diante de qualquer pessoa, mas nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Adoração, reverência, refúgio, é no Senhor que encontramos refúgio. Salmo nos diz que Ele é fortaleza, lugar onde podemos encontrar socorro. O nosso Deus é amor, e esta é a definição que Ele dá de si mesmo. Deus é amor. Deus é comunhão, partilha a vida, comunga da vida. Amados irmãos, renegar muitas coisas na nossa vida nos farão caminhar em direção à presença de Deus. Um lugar onde nós não apenas reconheceremos de ouvir falar, mas de presenciar grandiosos milagres do Senhor na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Negar, dizer que o Senhor é mais importante. Jesus disse a Marta: pare, olhe e escute, você está escolhendo aquilo que é comum para a vida, mas a vida está diante de você. O que a sua irmã escolheu não vai ser tirado dela, mas você precisa parar, olhar e escutar o que está acontecendo. Por isso, irmãos, a Bíblia nos ensina sobre prioridade. E aí Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em primeiro lugar não significa que no sentido de coisa anterior ou coisa posterior, mas a única coisa a ser escolhida. Escolha simplesmente o Senhor, porque Ele é o único a ser escolhido. Jesus está aqui pregando o seu sermão, ou o maior sermão que Jesus pregou. E Ele inicia relatando e falando sobre o reino de Deus, sobre quem pertence ao reino de Deus, sobre como experimentar e como viver esse reino de Deus. E Ele então diz: se vocês querem de fato viver este reino, eu preciso estar em primeiro lugar na vida de vocês. O mundo nos ensina, irmãos, a viver em busca de coisas que nos tragam prazer pessoal. A frase, se te faz feliz, faz, é o que mais a gente ouve. Se aquilo te faz feliz, usa. Se aquilo te faz feliz, compra. Se aquilo te faz feliz, tenha. Se aquilo te faz feliz, faça. O mundo nos diz que se é bom para nós, a gente deve ter. Mas o prazer da vida não é a finalidade última do homem. O homem não nasceu para ser feliz. O homem não nasceu para ter tudo o que deseja. O final último do homem é glorificar a Deus e anunciar a sua verdade ao perdido. Nós precisamos experimentar de fato esse Cristo para entender esta verdade na nossa vida. Sabe, irmãos, tem uma frase que eu gosto muito que diz: nós somos aquilo que a gente come. E aí eu acho que está claro para vocês
o que eu gosto de comer. Mas, de fato, essa é a expressão. A gente é aquilo que a gente come. Mas a minha fala não é para a questão culinária. É uma ilustração para te dizer algo muito mais importante. É para te dizer que as suas decisões são pautadas naquilo que você coloca dentro da sua mente. Se nós não estamos tendo a palavra como fundamento, como direção, as nossas decisões serão tomadas e decididas exatamente pelo padrão daquilo que nós temos alimentado a nossa mente. E aí, conversando com um jovem, eu disse a esse jovem que é pagodeiro, que adora um pagode. Aliás, esse jovem falou para a gente que ele gosta muito de AGP. Quem aqui conhece AGP? Eu acho que 1% das pessoas no mundo conhece AGP. É antigo. E esse jovem disse que gosta de AGP. Veja, irmãos, se você gosta de um pagode, eu não vou te condenar. Você é brasileiro. A gente é diferente. Mas o que importa é o que você tem colocado na sua mente diante daquilo que você tem visto, ouvido e estudado. Veja, escutar uma música romântica é delicioso. Ainda mais se a gente está apaixonado. Mas se nós alimentamos a nossa alma com essa paixão, as nossas decisões serão tomadas por meio da paixão. Você decide a partir daquilo que você alimenta a sua cabeça. Se temos que tomar decisões simples ou complicadas e não usamos a palavra de Deus como esteio, como princípio, ou a partir disso usamos então coisas que não corroboram com a palavra, nós tomaremos decisões erradas. Porque a palavra de Deus é o que nos conduz ao caminho do Senhor. Conhecer a palavra faz toda a diferença. Se nós somos aquilo que a gente come, as nossas decisões são exata expressão daquilo que alimentamos a nossa mente. E aí, na era pós-moderna, na era das facilidades tecnológicas, muitas vezes nós alimentamos a nossa mente com aquilo que não gerará proveito nenhum na nossa vida. O brasileiro é o segundo povo no mundo que mais gasta tempo com rede social. Ele só perde para os chineses. Mas eu acho que é pela quantidade de gente que tem lá e não tem aqui. Volto a dizer, irmão, olhar o TikTok, o vídeo engraçado do TikTok não é pecado. Aliás, eu fico rindo na cama e Flávio até briga comigo. Vai dormir, rapaz, para de ficar rindo aí. Só que nós não podemos fazer isso do sentido da nossa vida. A palavra de Deus é aquilo que alimenta a alma das pessoas. Se nós nos alimentarmos pouco da palavra de Deus, teremos poucos nutrientes a partir dela. A turma está dizendo aí que tem que beber, como é o nome do negócio? Cafeína não, como é? Creatina. Meu irmão falou hoje, rapaz, você tem que beber esse negócio. É proteína pura, você tem que beber. Sim, de fato, tem que beber. Tem. Ele mandou comprar um remédio lá também. Olha, isso aqui me ajudou muito. Uma vitamina. Sim, a gente precisa disso. Nós precisamos de vitamina. Mas nós não podemos apenas nos alimentar de comprimidos de vitamina. Se a gente não comer um churrasco, ai meu Deus. Ô, vida boa. Mas tem que ser 0, porque é da diabetes. Sabe, irmãos, nós decidimos a partir daquilo que a nossa mente está alimentada. E aí, Jesus nos ensina que nós estamos aqui na terra com o propósito de continuarmos a sua obra, vivendo uma vida para Deus e para a glória de Deus. Consequentemente, vivendo o reino de Deus e a justiça de Deus aqui na terra.
Mateus 22, 37 a 39 diz o quê? Ei, é só você abrir a sua Bíblia aí, cara. Abre aí. Ah, tá lá em cima. Não é isso não. Vai para frente. Vai. Ué, será que eu escrevi errado? Vai. Agora. Chegamos. O 39, não é? Vai, volta. Este é o primeiro. Volta mais. Vai. Jesus respondeu àqueles fariseus lá: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame ao teu próximo como a você mesmo. Marcos 12, Lucas 10 falam a mesma coisa. Irmãos, glorificar a Deus passa pelo primeiro princípio. E o primeiro princípio que o próprio Cristo nos diz é de que nós devemos amar a Deus. E aí, conversando com uma pessoa certa vez, e a gente estava falando sobre o princípio da salvação, e ela disse: como é que é esse negócio de que salvação não se perde? E esse negócio não funciona para mim. Eu estou explicando a ela e a gente conversando, e aí eu perguntei a ela a seguinte coisa. Ela falou: mas a gente peca. Eu disse: lógico que a gente peca. Ela falou: mas então se a gente peca, a gente está longe de Deus. Eu falei: opa, é aqui que o negócio muda. Aí eu disse para ela na época: se você arrumar um namorado, o que você vai querer? Ah, eu vou querer ficar perto dele. Eu falei: este é um amor humano, e você deseja estar perto dele. Agora, Cristo é o Salvador da sua vida. Por que você vai andar em pecado? O seu desejo deve ser estar perto dele. Mas muitas vezes esse conceito de amar a Deus sobre todas as coisas nos foge. E por que nos foge? Nos foge porque nós temos muitas coisas para amar. Nós temos filhos, esposa, mãe, pai, tio, primo, dinheiro, posses, coisas. Nós temos muitas coisas para amar. E aí, o padrão desse amor, lembra o que eu disse? O que a gente coloca na mente é o que nos leva à decisão. O padrão do amor que você estabelece na sua vida levará à decisão que você irá tomar diante desse princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, quer dizer amar a Deus por completo, com tudo que você é, com tudo que você tem. Mas por que esse princípio nos passa despercebido neste tempo? Porque nós temos muitas coisas para amar. E nós perdemos esse foco, mas o texto não diz: não ame somente a Deus. Deus é o primeiro amor. Mas o resultado desse amor é amar ao próximo como a ti mesmo. Se tem alguém que se ama, é você. Tem um martelo aí? Tem um martelo aí? Tem não? Pega o dedo dele, Jefinho, e pisa em cima. Ele vai deixar? Lógico que não, rapaz. Para com isso. Sabe por que ele não vai deixar? Porque vai doer. E aqui alguém gosta de sentir dor? Ninguém. Que bom. Porque senão eu ia ficar preocupado. Sabe, irmãos, nós estamos muitas vezes amando até mais a nós mesmos do que a Deus. Por isso, a frase: faça o que te faz feliz. Mas o resultado dessa glória a Deus, de viver o reino de Deus e a justiça dele, não está apenas nesse primeiro grande mandamento, mas também está na grande comissão. O resultado do amor a Deus e amor ao próximo nos leva à grande comissão, que está descrito em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. O texto diz: toda autoridade me foi dada. Portanto, agora, ide, fazer discípulos de todas as nações.
batizando essas pessoas e ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas. E a promessa que vem então no versículo 20 me deixa entusiasmado, porque a palavra de Deus diz que eis que estarei convosco, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não, lá diz todos os dias, até que este mundo acabe. Sabe, irmãos, amar a Deus nos dá, além da condição de sermos salvos, nos dá a condição de termos um propósito nesta terra. E um grande problema deste tempo chamado pós-modernidade é falta de propósito, é falta de sentido de vida, é pessoas que já não conseguem insistir na existência algo que as leve a um lugar, a uma realização, a uma realidade. E isso, o problema é que isso não é algo dos ímpios. Esta realidade tem alcançado o coração de muitos crentes. A perda do propósito nos leva a vivermos em dificuldade. E o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, semelhantemente ao próximo como a ti mesmo, que nos leva então a ir e anunciar a salvação em Cristo Jesus, para batizar e ensinar essas pessoas a viverem em Cristo, saem dos nossos olhos. E nós passamos a viver muitas coisas e deixamos isso para o lado. Nos últimos 2 anos, 3 anos, eu tenho me dedicado à pesquisa sobre revitalização de igreja. E nós descobrimos no Amapá que o crescimento populacional girou em torno de 55% de 2010 a 2025. Saiu de uma população de 400 mil pessoas para 850 e poucas mil pessoas. Nesse mesmo tempo, nós estudamos a nossa denominação no estado. E nós descobrimos que nós, em 2010, éramos 2.400 e poucas pessoas. E em 2025, somos 1.200. A população cresce 50 e a gente diminui 50. Por que isso acontece? Porque de alguma maneira perdemos a visão do propósito que Deus trouxe para a nossa vida. Porque de alguma maneira nós nos assentamos e acreditamos que iria acontecer. E a perda do sentido nos faz a chegar a lugares que nós não gostamos. E é interessante que quando a gente fala isso, as pessoas se assustam. E a minha pergunta é, se esse susto alcançou o seu coração, é porque de alguma maneira a prioridade está distorcida. Porque a gente perdeu o sentido da prioridade. Porque a nossa prioridade é glorificar a Deus e anunciar o Evangelho ao perdido. Sabe qual é o nosso propósito? Glorificar a Deus e anunciar o Evangelho ao perdido. Tudo que está em volta disso é acessório. E acessório a gente joga fora. Acessório a gente doa quando não nos interessa mais. Acessório é algo que pelo nome já diz que ele pode ou não pode. Mas aquilo que é cerne, nós não podemos abandonar em hipótese nenhuma. E por isso eu te chamo a atenção. Preste muita atenção nas suas escolhas, porque nós somos aquilo que comemos. Nós decidimos a partir daquilo que alimentamos a nossa mente. E é interessante observar que as nossas escolhas revelam muito mais de nós do que as nossas intenções. Como decidimos viver a vida fala muito mais de quem nós somos do que as intenções que temos na vida. E aí tem um jargão que é até feio, né? É até pesado, que é de boa intenção, o inferno está cheio. Isso é preocupante. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que cada situação que passa pelo crivo da nossa decisão precisa estar pautado pelo princípio que a palavra estabelece. E aí, nós estamos vivendo um tempo complicadíssimo em nosso país, onde
muitos cristãos perderam o sentido missional da sua vida. E aí não importa para que lado a gente vá. Pessoas perderam a noção de qual foi a missão que Deus estabeleceu a nós. A nossa missão é ser voz profética para um tempo de perdição. A Bíblia nos chama a ser a voz que anuncia a vinda do Cordeiro Salvador. A Bíblia nos diz que nós somos a voz desse tempo que anuncia a salvação da morte e a condenação do inferno. Nós somos a voz desse tempo. Assim como os nossos antepassados foram a voz profética daquele tempo. Você é a voz profética desse tempo que Deus estabeleceu aqui no Rio do Ouro, ou aonde você mora, para anunciar a salvação em Cristo. Você é a voz de Deus aonde quer que você esteja. Mas qual é a tua prioridade? A gente perde o sentido da prioridade exatamente pelos desejos que a gente tem. E aí, em vez de voz profética, a gente se torna outra qualquer coisa, menos a voz profética de Deus para esse tempo. As suas escolhas revelam muito mais do que as suas intenções. Jesus fala disso porque ele já via a doença da modernidade lá no tempo dele. Jesus diz a Marta: ei mulher, por que você está inquieta e preocupada? Inquietação e preocupação em exagero no nosso tempo tem um nome. Começa com an, termina com ansiedade. Ansiedade. Nós andamos inquietos, nós andamos preocupados. E aí eu brinco dizendo que todo homem tem um negócio chamado TPCC. Você sabe o que é? Tensão pré-cartão de crédito. Quando vai chegando o dia da fatura chegar, a gente fica assim, ó. Sabe por que a gente fica assim? Porque nós perdemos a prioridade no dia de passar o cartão na maquininha. Porque não dava para passar. E o que a gente faz? Se te faz feliz, compra. E aí a gente anda ansioso. Veja, eu não estou falando de vocês não, estou falando de mim, tá? Eu estou falando de mim. Sabe por quê? Porque eu também faço assim. Mas a palavra de Deus nos orienta de maneira contrária. Ela diz que se você não tem dinheiro para terminar a construção, nem começa. Volto a dizer, nós estamos em dificuldade pela quantidade de opções que nos cercam. Mas uma coisa a gente tem que escolher. E a gente tem que buscar. Viver na presença do Senhor todos os dias. Amados irmãos, você tem se preocupado excessivamente com o que não é prioritário? Tem, lógico que tem. Tem escolhido viver uma vida de preocupação? Com certeza. Temos vivido sobre ansiedade, somos o tempo de maior ansiedade no mundo. Só que tem uma esperança maravilhosa para os nossos corações. Não é isso que Jesus deseja para nós. Não é esse o plano de Cristo para cada um de nós. Não foi isso que Deus estabeleceu em Cristo para a vida daqueles que creem em Cristo. Jesus estabeleceu outra coisa. E a resposta de Jesus é muito simples. No versículo 42, ele diz: porém, apenas uma coisa é necessária, Marta. Somente uma coisa. E nós só precisamos de uma coisa. E uma situação somente, nada mais importa. A palavra de Deus diz e Jesus diz: uma coisa só é necessária, Marta.
E eu imagino ele apontando para ele mesmo, dizendo isso. Uma coisa só é necessária, Marta. Por isso a sua irmã está aqui e a parte dela não vai ser tirada. Mas aqui, Marta, tem parte para você também. Porque você está ansiosa? Para de correr. Eu não quero comer. Eu quero você, senta aqui comigo. O que Deus tem para nós é companhia, é presença, é sentar junto, é comer junto, é viver junto. Provavelmente 50% das coisas que nós temos, nós viveríamos sem ter. Mas nós estamos tão afadigados. Lá no Amapá tem o 11º mandamento bíblico. Tem os 10, né? O 11º é: não te afudegarás. Afudegar significa ficar nervoso, ansioso pelas coisas. Quando alguém está nervoso, fala: não te afudega, rapaz, calma. É o 11º mandamento nosso. Calma que as coisas vão dar certo. E se não derem certo, é porque não era para dar. Nós precisamos caminhar diante do Senhor entendendo que somente Jesus é necessário. O resto a gente pode viver com ou sem, mas sem Cristo não. Porque a promessa do Cristo é uma vida nova neste tempo e na futura. É o agora e o ainda não. E aí, irmão, a minha pergunta a você é: quem tem sido prioridade na sua vida? Prioridade é aquilo que tem o primeiro, é a primícia, é aquilo que é sempre o alvo. E eu quero encerrar a palavra nessa noite dizendo: porém apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte para Maria não lhe será tirada. Meu amado irmão, se nesta noite a melhor parte da sua vida se chama Jesus Cristo, ela não lhe será tirada. Por isso, qual é a parte que você precisa hoje? Qual é a necessidade que está te perturbando? O que o seu coração está aí chorando e derramando? Saiba que em Cristo você encontrará a resposta. Mas uma coisa só basta. E o que basta é Jesus. E se Jesus basta na sua vida, você ama ao Senhor sobre todas as coisas. E se você ama ao Senhor sobre todas as coisas, você tem o Senhor na sua vida todos os dias, até a consumação dos séculos. E a minha pergunta é: o que você vai escolher nessa noite? Pare, olhe e escute. Deus está dizendo a cada um de nós que Ele está aqui para te dar a melhor parte. Mas a melhor parte não é dinheiro. A melhor parte não é prosperidade. A melhor parte não é uma casa nova. Apesar de todas essas coisas Deus poder nos dar, mas a melhor parte que Ele tem para nós é a pessoa de Jesus Cristo. E você nessa noite pode recebê-lo como Salvador da sua vida. Não simplesmente orando. Eu não gosto muito dessa ore comigo, eu não sou adepto a esse modelo de ação. Mas basta que você confesse o seu pecado, porque a Bíblia me diz que aquele que confessa o seu pecado encontra perdão. E mais, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nessa noite, Cristo diz a cada um de nós: eu sou a melhor parte, me escolha na sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que nessa noite toma a sua decisão ao lado de Cristo, dizendo: eu nesta noite quero a melhor parte. Eu quero Cristo na minha vida. Saiba que esta é a melhor decisão que você vai tomar. Mas saiba que esta, sendo a melhor, precisará ser de todas as maneiras vivenciada com intencionalidade, disciplina e constância. Não abandone o Senhor. Muitas coisas podem acontecer, mas Deus permanece o mesmo. E Ele sempre nos dirá: eu sou a melhor parte. Eu sou a melhor parte. Quem nessa noite, vamos ficar de pé. Fica de pé aí. Vamos cantar uma música.
Vamos louvar o Senhor nesse momento. E você nessa noite, que nessa noite encontra Jesus como seu Salvador, entendendo que é melhor estar aos pés de Cristo do que em qualquer outro lugar. Basta que você levante a sua mão. Se você está com vergonha, peça ajuda a quem está do seu lado. Peça ajuda a esse amigo que te convidou. Peça ajuda à pessoa que está aí contigo. Você que está do lado de alguém aí e percebe que esta pessoa encontrou Jesus Cristo, dá um abraço nela. O amor ao próximo se manifesta no meio da igreja. Cristo quer transformar a nossa vida, mas para isso Ele é o primeiro. Nada mais importa. Nada mais importa. E aí, certa vez pregando sobre família, eu disse: se alguém escolhe a sua família no lugar de Cristo, ele vai perder a sua família. Escolha Cristo primeiro, mesmo no lugar da sua família. A Bíblia nos diz que Cristo deve ser o primeiro. Pode tocar, gente. Estou escolhendo. Qual é a prioridade da sua vida nessa noite? Esqueça a chuva. Se seu carro tem entrada de chuva, vai molhar, vai, amanhã seca. Cristo é o primeiro. Cristo é o primeiro na nossa vida. E nada mais importa. Nem mesmo a nossa própria vida importa. O que fazer quando Ele vem? Você que entende a sua necessidade de Cristo, levante a sua mão e vem aqui à frente, porque aqui a gente... Vem cá na frente. Vem alguém com ele aí. Vem cá, meu filho. Vem cá. Vem. Alguém abraça esse moço aí. Teve outra pessoa lá atrás levantando a mão também. Por favor, vem aqui na frente. Vem cá, eu quero orar contigo. Eu não quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Abraça essa moça aí. Vem com ela aí, alguma menina. Vem cá. Cristo é primeiro. Ser bem-vindo. Basta apenas entender o que Cristo significa para nós. Levante a sua mão. Sou amigo santo. Oh, Jesus Cristo. Ser os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas se ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas se ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Senhor nosso Deus, nessa noite, nós somos gratos à boa vontade do Senhor para com a tua igreja. Nós agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é eficaz.
Porque a tua palavra transforma lamento em glória. Porque a tua palavra, na ação do Espírito, faz um morto tomar vida. Ó Senhor, a tua palavra nos traz vida e vida em abundância. Por isso, nessa noite, nós agradecemos a Ti. Porque a única coisa que devemos fazer, uma coisa só é necessária para nós, é o nosso Cristo, ressurreto, vitorioso, que está à destra do nosso Deus e Pai, governando as nações. Por isso, nessa noite, ó Deus, eu coloco a vida dessas pessoas, ó Deus, que entenderam a sua necessidade de Cristo, não como alguém poderoso que pode realizar aquilo que eu quero, mas alguém que transforma a minha vida e me faz desejá-lo como a principal parte da minha vida, que traz ao meu coração esperança num tempo onde parece que tudo é desesperança. Uma esperança que é viva, uma esperança que é alegre, uma paz que ninguém explica. Tudo vem do Senhor, Pai. Por isso, nessa noite, nós, como igreja do Senhor, consagramos estas vidas ao Senhor, simplesmente pelo fato de que o Senhor salva vidas e restaura vidas. Muito obrigado, porque nessa noite a tua palavra, como sempre, é eficaz. Como a tua palavra, ó Deus, ela realiza no homem, ela transforma a vida do homem, ela transforma a nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, e nessa noite nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, mas que amanhã, na segunda-feira, tudo que vivemos hoje se materialize, para que nós possamos ser amanhã, aonde quer que estejamos, os mesmos adoradores desta noite. Nos ajude no trabalho, ó Deus, nos ajude na faculdade, nos ajude na família, ó Deus, nos dê a orientação certa, porque queremos nos alimentar do Senhor, queremos decidir no Senhor, queremos viver no Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade nesta noite de compartilhar a tua palavra. Use a tua igreja conforme a tua vontade. Abençoe-nos, Pai, diante de tantas adversidades, mas nós sabemos que em Ti, Senhor, nós seremos vitoriosos. Muito obrigado, Pai, nesta noite por tudo. Abençoe-nos, Pai, nos leve para casa na sua santa paz. É no nome poderoso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Pode sentar. Você que está preocupado com a hora e com a chuva, não te afudega. Ninguém vai sair daqui e jogar essa chuva braba aí. Bique Janes Abinael.